Boa noite. E hoje aqui estamos para dar continuidade à nossa segunda parte da nossa entrevista sobre o Enem. Continuamos com os nossos convidados, professor Kelvin, professor Jorge, professora Dainuan e o meu amigo Daniel, que hoje está me ajudando também. Então, continuamos aqui com essa segunda parte, que a primeira parte arrasaram, e hoje nós continuamos essa segunda parte com o nosso projeto do SAI, Saber, Agir e Evoluir. Então, fiquem ligados, ó, que tá 10. Então, continuando o nosso bate-papo, né? Então, só dando uma conclusão na segunda pergunta. Então, a gente viu essa parte das ferramentas, né? E hoje a gente vê que essas metodologias ativas estão sendo muito utilizadas, né? O aluno protagonista, essa troca, né? O tempo todo de atividades, de links, de vídeos, né? Os professores aí se renovando a cada dia, tendo novidades, né? Trazendo sempre um bom suporte, né? E aí, já que nós estamos nas aulas remotas, a gente sabe que a motivação, né, da turma do terceirão é desde o primeiro dia, né? A gente chega e já vai, né? Ah, é formatura, é Enem, e vem essa motivação dessa preparação, né? Arrasem no Enem, né? Às vezes, muitas vezes eu já acompanhei, mesmo sendo professora de Fundamental 2, essa questão de presentear com caneta, com estojo, camiseta. Então, tinha essa motivação sempre no colégio, e isso é muito legal. E quando a gente viu o terceirão andando com as camisetas ali de formandos, ou utilizando os estojos, presenteando, né, sendo presenteados pelo colégio, acaba sendo muito motivador. Então, eu pergunto, né, para vocês, durante as aulas remotas, como os alunos estão sendo motivados a realizar os seus estudos para o Enem, sabendo também que alguns já prestaram exames como treineiros. Então, a gente tem alunos do colégio que no segundo ano do ensino médio passaram como treineiros, né? Como experiência. E aí eu gostaria de ouvir de vocês como está sendo feito. Bem, eu acho que essa questão que a Pro estava falando, né, do estojo, da escola presente, né, de acolher os alunos, isso é extremamente importante e eu acho que é essencial para esse processo de motivação dos alunos, né? A questão dos treineiros eu acho importante também porque você consegue mensurar. Se você já passou, você tem uma motivação a mais para continuar estudando e passar, né, ainda com mais tranquilidade. Se você não passou, você tem uma motivação e você também consegue ter um parâmetro de onde você tem que melhorar e onde você tem que manter, né? Isso também é importante para que você tenha ali um ânimo a mais de estudar determinada matéria e etc. Agora, eu acho que um fator importante para essa motivação, e aí eu acho que é uma via de mão dupla, que nós estávamos falando disso até agora, e acho que conversa bastante com a questão anterior, é a motivação do aluno e do professor. Acho que essas duas coisas influem nessa preparação para o exame, né? De um lado, o aluno pode ser motivado à medida em que o professor consegue olhar para os alunos de maneira individual, e eu percebo isso em todos vocês aqui, eu acho isso muito legal. Se o aluno manda mensagem 8 horas da noite no WhatsApp pessoal, a gente responde e ajuda e auxilia, então isso eu acho que é um fator que se não motiva, deveria pelo menos motivá-los, porque demonstra, né, o carinho e a atenção que nós despendemos, né? Então isso eu acho importante. Acho que isso é um fator de motivação. E acho também interessante quando eles fazem isso, porque motiva a gente, né? De algum modo, eles estão ali buscando conhecer mais, saber mais e questionando e tal. Então, acho que esse fator é importante. Junto a isso, tem a questão do professor que está se reinventando, né? Então, você tem o olhar individualizado, você consegue saber quem precisa de uma atenção maior, menor, em qual conteúdo, onde, como, quando. E você também utiliza outras metodologias de ensino que não só a fala, né, a oral, né? Então você utiliza vídeo, você utiliza imagem, você utiliza, se você estiver dando uma aula de história, por exemplo, fontes históricas, você pode utilizar uma série de materiais que são importantes e que, a partir do momento que você utiliza esses materiais, você também cria um desafio. E o desafio é muito motivador. Ainda mais para essa geração atual, eu acho que eu me incluo em alguma medida nisso, ou não, porque eu também sou meio atípico, nunca fui muito dos jogos, videogames, mas hoje está muito em alta isso, né? Então, as crianças hoje, elas acabam desenvolvendo, né?
essa lógica do desafio, né, de passar de fase e tal. E se você consegue, em alguma medida, desenvolver nas suas aulas essa lógica, né, onde eles percebem que eles têm um desafio que vai aumentando gradativamente, que em algum momento eles vão ter lá o chefão, seria a prova final, né, eles acabam se motivando para isso, se você consegue criar esses mecanismos, né, de ministrar aula. Então, acho que a motivação ela é extremamente importante para o exame e, mais uma vez, volto a dizer, ela parte dos dois lados, né? Porque se você tem um professor desmotivado, ele também não motiva o aluno, e aí os dois ficam desmotivados e a aula não consegue rolar bem. Então, importante a participação, que nós já falamos aqui tantas vezes, mas volto a repetir, porque isso nos motiva. Importante a nossa reinvenção, porque acho que isso também é um fator de motivação para que eles possam se desenvolver. Bom, gente, eu achei interessante essa parte que o Pro Jorge comentou, né? Se você pega uma imagem diferente, um vídeo diferente, bota eles para fazer uma experiência, tudo isso é motivador, é legal, mas a resposta da pergunta ela é simples, né? É o nosso material, gente. O nosso material. O nosso material é tão completo que aí a gente ia procurar pesquisas, assuntos, e precisava daquilo, já a gente ia numa biblioteca, né? Hoje em dia você tem tudo na mão, né? Você tem um sistema aí que tem vídeo, tem imagem, tem PowerPoint para baixar, tem aula, né? A gente dá aula lá, mas tem a aula com o mesmo tema dentro da plataforma, né? E se a gente for pegar, analisar isso, né? No comecinho do Enem eu até separei um material, aqui, ó, alguns de vocês devem lembrar. Lembra, Dainoa? Olha lá, Dainoa lembra, o Jorge lembra, isso aqui é atualidades, guia do estudante. Eu tenho 3, olha só, eu tenho alguns, estou mostrando aqui no vídeo. Minha Bíblia, foi minha Bíblia. Essa globalização foi minha Bíblia no 3º ano do ensino médio, eu não largava por nada. Exatamente. Isso aqui era o guia do estudante, então você tinha os temas atuais na época lá. Não sei se existe ainda, mas era um material interessante. Eu quero fazer esse histórico, né, para a gente ver como é que a gente está, e está bem, né? A nossa escola, ela veio depois com outros materiais, a Dainoa também lembra, a Cíntia lembra, que é das mais antigas, aí, ó. Essa apostila aqui. Você tinha 4, 8, 12 módulos no ensino médio. Só que o último bimestre do 3º ano, que é essa aqui, você tinha todas as revisões, está escrito aqui, ó, revisões de vestibulares, né? Então, se você pegar aí, você tinha um monte de questão de vestibular, né? Eu lembro da Proqueila cobrando da gente, coloca exercícios do Enem, coloca exercícios de vestibulares, né? Para estimular os alunos. Hoje em dia, o SAI é tão completo que a prova dele, ele traz já os exercícios dos vestibulares, né? Traz do Enem, né? E aí, a gente entra aqui no extensivo. Por que é puxado? Tem que ser puxado, né? Tem que ser puxado. Na verdade, você vê aqui todo o conteúdo do 1º e 2º ano do médio em uma apostila só. Por isso que é o extensivo, né? A escola optou visando o aluno. Então, eu acho que a resposta mais coerente aí seria realmente, né? Para que os alunos sejam mais motivados, estejam motivados, eles têm um monte de ferramentas para usar. Acho que essa resposta seria mais coerente. Como eu já disse, eu acho que o SAI ele é um material muito completo, né? Porque além de todo o processo que a escola passou por todos esses materiais, mas o SAI ele traz QR Code. Então você está no meio da aula e você fala para os alunos, peguem o celular e coloquem na apostila e a gente vai assistir o vídeo tal e a gente vai discutir a matéria tal. Ele traz nota de rodapé, ele traz nota no canto das páginas, ele traz um pouco da biografia de quem você está falando, um pouco de saiba mais, realidade... como é que chama, gente? O RA? Realidade... Esqueci agora. RA. Aumentada. Realidade aumentada. Isso, obrigada. Realidade aumentada. Então, assim, ele traz um leque de ferramentas, né? E ele espraia as nossas possibilidades, assim, de uma forma muito... que chega uma hora que você fala, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, por onde que eu começo? Eu tenho tanto recurso que por onde que eu começo? Né? E a ferramenta, nós também, frisando o que o Jorge falou, por exemplo, os meus alunos eles falam, posso fazer uma redação, mando para você corrige para mim? Eu falo, pode mandar que eu corrijo. Né? E eu sempre deixo tudo muito, nas aulas, muito livres.
Eu falo, a gente tem até a página 2, a gente tem que cumprir todo mundo daqui para frente. Quem quiser fazer o a mais, eu estou aqui para ajudá-los. Né? Vamos frisar sempre essa questão do protagonismo deles. E eles buscam sempre, eu posso mandar? O Jorge falou, eles mandam, sei lá, 10 horas da noite ou num domingo de manhã, eu preciso de uma ajuda aqui para fazer isso, eu tô com dúvida, como é que eu faço? Vamos, a gente faz. Você quer que eu faça vídeo chamada? Eu faço vídeo chamada com você, eu tiro as suas dúvidas, não tem problema nenhum. Eles pedem pedindo milhões de desculpas, porque eles estão mandando mensagem inteira no final de semana, mas a gente vai lá, sente, fala, daqui a pouquinho eu te respondo, ou responde depois, que seja. Mas eu acho que eles entenderem que nós estamos do lado deles é uma grande motivação. Volto a falar da questão do porquê que eu estou prestando Enem, né? E aí eu vou criar um gancho para a questão do pleno, que era um programa que a gente tinha, que infelizmente foi interrompido, mas tudo dá certo para voltar. Que no terceiro ano, na verdade desde o primeiro ano do médio, o pleno ele fala muito da questão do planejamento de vida, né? Ele fala muito do plano de vida. E aí no primeiro ano ele fala da questão da escolha da profissão, no segundo ano ele fala de empreendedorismo profissional e pessoal, e no terceiro ano ele fala do plano de vida. E eu achei muito interessante, porque quando eu perguntava para eles assim, mas por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer Enem? Por que você quer prestar vestibular? Ah, porque eu estou no terceiro ano. E eu falava, não, calma, vamos parar, vamos pensar e vamos dar o primeiro passo. Então, quando o aluno ele entende, quando ele chega na primeira série do ensino médio, ali começa o plano de vida dele. E a partir dali ele pode ser treineiro. E quando a gente estimula isso neles, e aí eu volto a falar, porque além das questões de competências e habilidades, é uma prova física, é um teste físico, né? De concentração, de ficar ali parado, de entender, de se organizar, porque você precisa organizar uma quantidade de questões grande com uma redação. Como é que eu vou fazer isso? Eles chegam desesperados, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer, calma, vamos fazer. Então, quando a gente fala simulados, o simulado não é simplesmente um método avaliativo, o simulado é para que você treine essa questão da leitura do digital, essa questão de textos grandes, de interpretação de texto, de se concentrar, de entender que, assim como na sua escola tem fatores externos que atrapalham no dia do Enem, o mundo não para. As pessoas em volta da sua escola, elas continuam vivendo. Então, vai ter barulho do lado de fora, vai ter gente comendo na sua sala, vai ter gente pedindo para ir ao banheiro. Então, não tem interferências externas que isso não pode te atrapalhar. Então, eu acho bacana a gente sempre estimular isso neles, né? Puxar sempre os ganchos nas aulas, tipo, tá vendo? Ó, quando cai no Enem, pode cair assim. Tá vendo? Nem é tão difícil. Mostrar para eles que é possível, né? Que o Enem não é aquela coisa só no terceiro ano. Que esses 3 anos... Principalmente esses 3 anos de ensino médio são pensados para isso, né? Principalmente pelo nosso sistema. E que nem o Kelvin falou, o terceiro ano ele é um apanhado geral, né? E é um avalanche de conteúdos muito rápido, muito sintéticos, e que hora você precisa dar mais atenção para uma coisa, hora não, porque eles pegam o gancho muito rápido, e isso me surpreendeu muito no terceiro ano de uma forma muito boa, porque eu pegava muito matérias, conteúdos com eles, e eu falava, tudo tranquilo até aqui? Não, a gente entende, sabe que isso é isso, sabe que isso é aquilo, então eu lanço para eles para entender até onde eles têm o conhecimento, para eu poder completar as lacunas que estão faltando, para a gente não se demorar muito num conteúdo que não tem necessidade, né? E eu acho que a motivação vem daí. Eles saberem que eles conseguem, que o Enem não é algo tão absurdo assim, que as 90 questões em ambos os dias não é algo tão absurdo que eles conseguem enfrentar, a redação também não é algo tão absurdo que eles não conseguem tirar uma nota excelente, né? Ser foco 1000, mas se a gente chegar nos 800 já tá ótimo, né? Então a gente tem que sempre incentivar isso neles, do andar sozinho. Eu acho que o que eles têm mais medo, o que eu sinto eu vou fazer a prova sozinho. E se eu tiver uma dúvida naquela questão, meu Deus, meu professor não vai estar do meu lado, para quem que eu vou perguntar? Então, eu acho que mais do que incentivo de conteúdo, é um incentivo emocional, porque em algum momento a gente tem que soltar a mão deles, né? Isso foi falado para eles na terça-feira, na palestra. A Natane falou para eles isso, falou assim, quando vocês no ensino médio sentam no colo dos professores, se for preciso, o professor te coloca no colo e fala, não fica assim, vai dar tudo certo, eu estou aqui para te ajudar. Ela falou assim, chegou na faculdade,
cada um por si, Deus por todos. E eu acho que o Enem, ele é meio que esse divisor de águas, né? Que é uma prova extensa, uma prova grande, cansativa, que ele vai fazer sozinho. Então, eu acho que a motivação é a partir de realmente pôr em prática, não só conteudista, mas social, humano, né? Mostrar para eles que é possível e tudo mais. Eu acho que isso é mais importante. E eu acho que todo mundo tinha que ser treineiro, desde o primeiro ano do ensino médio. Isso é uma opinião. Eu fiz, né, um ano, eu fui treininho no segundo ano, e realmente fiz no terceiro, e meu desempenho no terceiro foi melhor porque eu já sabia o que eu ia enfrentar. Então, eu falo por experiência própria, né? Eu já cheguei mais calma, eu já cheguei mais tranquila, sabendo como que eu ia organizar o meu tempo, como que eu ia fazer a questão da redação. Então, tudo que é de primeiro momento assusta. Então, pense, ele faz no primeiro ano, aí ele faz no segundo mais calma, e no terceiro ele já chega lindo, perfeito, assim, para fazer o Enem, com calma e tranquilidade, para só chegar no final do ano e falar, no ano seguinte, falar, gente, arrasei no Enem. Eu acho que isso é bacana, a gente sempre incentivá-los. Ô, Dainô, eu vou aproveitar o ensejo. Você falou, né, a respeito dessa sua última fala. Na verdade, a gente viu isso lá atrás, né? Quando a gente viu que havia necessidade de chamar o primeiro do médio também para participar, o que a gente acabou fazendo? A gente elaborou lá o cursinho preparatório do Enem, né? E aí, não sei, a Cíntia eu acho que lembra, né? Dainô acho que não é da época dela. Nós tínhamos o professor Célio, não é, em matemática, e tínhamos a professora Maria José, que dava redação, né? Esse cursinho aí foi fantástico. Aquele eu acho que até tem planos, né, o Dainoan, da gente retornar o cursinho e tal, aí esse ano ainda se voltar às aulas normal. E é um projeto, assim, né, magnífico. E no final do ano passado, a gente também, eu, o professor Elton, fizemos lá, quando o curso do Arrase do Enem acabou, os alunos gravaram um vídeo motivacional, né, dizendo por que eles arrasaram no Enem, o que a escola tinha de bom, o que os professores ofereceram de bom, né? Inclusive utilizaram a camiseta aqui que eu estou, né, Arrase no Enem. É muito bacana. Então, assim, todos esses projetos fora, né, da sala de aula que os alunos vão interagir ali com a gente, é tudo motivador, né? Então, eu acho bacana falar isso, tá? Só completando o que o Kelvin falou desse projeto que tinha, né, que tinha um cursinho, tudo, e chegou depois nessa parte de motivação, foi legal porque, ao mesmo tempo, os alunos estavam demonstrando o seu carinho pelos professores ali naquela batalha junto com eles. Então, assim, além de gravarem um vídeo, eles não gravavam um vídeo falando porque eles iam arrasar no Enem, mas eles iam arrasar porque o Kelvin deu um suporte, porque o professor Elton deu um suporte, né? Então, acabou sendo um vídeo muito motivacional para eles, como fosse uma premiação de todo aquele trabalho, né? Que nem o professor Jorge falou, dessa motivação. Professor motivado, aluno motivado, né? Então, e no final a gente viu. Então, nós assistimos o vídeo e vimos que no final foi uma recompensa muito grande. Pode seguir para o Daniel. Muito bem, muito bem. Ótimas considerações aí. Bom, a nossa quarta pergunta do nosso encontro de hoje, ela remete a um aspecto da escolha de vocês como nossos convidados de hoje, né? Pelo fato de vocês serem pessoas de áreas diferentes, né? Então, pensando nisso, vem a quarta pergunta. Quais são as principais dicas rápidas que vocês podem mencionar relativas às suas disciplinas para quem vai prestar o Enem? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Linguagens e códigos, língua portuguesa, né? Na parte das questões objetivas, eu fiz um apanhado, eu sempre, esse ano que eu voltei com o terceiro do médio, né, e na área de língua portuguesa, eu sempre estou buscando e mandando para eles assim, o que mais cai em química no Enem, o que mais cai em língua portuguesa, o que mais cai em biologia, e eu vira e mexe, eu estou cavucando coisas assim e mandando para eles essas coisas, esses mapas mentais rápidos, né? Eles fazem, nessas dicas que eu vou buscando, eles pegam as 5 últimas provas, eles falam, caiu 40 e tantas questões, no meu caso de gêneros textuais, interpretação de textos científicos, interpretação de
de funções referenciais e tudo mais. Então, o que eu fui pegando um apanhado é sempre uma relação. O Enem, ele sempre vai ele vai explorar sempre os gêneros textuais, né? De todas as formas. Tanto nas questões, nos verbais e não verbais, e a associação, que é o que o Jorge já tinha falado, né? Essa interdisciplinaridade e essa relação que o Enem busca. E ele busca sempre questões atuais, né? Então, você vai ver uma propaganda que provavelmente você já viu em algum lugar, você vai ver um slogan que você viu neste ano, você vai ver uma reportagem que você já leu em algum lugar. Então, ele sempre vai buscar coisas que estão no momento, né? Eu fui buscar também a questão da organização dos estudos, né? Que a gente precisa se organizar. Não tem como. Se você tem uma meta, você precisa organizar, você precisa se planejar para chegar até lá, né? Então, é bacana que eles organizem o que eles vão estudar, sempre contemplando aquilo que ele tem mais facilidade com o que ele tem menos facilidade, né? A gente não pode esquecer que talentos precisam ser potencializados e o que está em defasagem precisa ser olhado, né? A gente tem que, às vezes, perder um pouco da cultura de que eu vou olhar só porque eu tenho dificuldade. Não, potencializa o que você é bom, continue estudando isso, mas não esqueça daquilo que você precisa pelo menos chegar na média. E se organizar não só em questão de conteúdo, mas de cronograma e local de estudo, né? O que mais cai na minha questão é propagandas, letras de música, charge, funções da linguagem, análise de poemas. Então, é muita leitura. Então, o que eu dou de dica para os meus alunos: leiam, leiam e leiam muito, qualquer coisa. Com o segundo e o terceiro, por exemplo, nós estamos lendo Dom Casmurro, né? Então, eu disponibilizei uma aula de literatura e a gente faz a leitura eles fazem a leitura de 10 capítulos e na última aula de literatura da semana a gente discute os capítulos, né? Porque eles falavam assim, perguntei assim para eles, qual é a sua maior dificuldade para ler os clássicos? Vocabulário. Então, eu falei, então vamos ler juntos. Disponibilizei o audiobook para eles, então eles escutam, leem e a gente discute em sala para poder suprir essa necessidade deles. Então, assim, não gosto de ler livros extensos. Leia livros curtos. Leia gibi, leia propagandas, leia manual de instrução, leia receita, leia qualquer coisa. Leia. Ponto. Segunda dica, argumente. Aprenda a argumentar. Aprenda, não simplesmente falar, porque sim. Não, porque sim não é resposta, Zequinha. Tem que me falar o porquê. Né? Eles sempre falam assim, abre o site de novo, eu falo, me dê um argumento bem fundamentado do porquê que eu preciso abrir o site. Se você me convencer, eu abro. Então eu vou beliscando eles quanto a isso. Então argumentem, aprendam a argumentar. Não é brigar, é argumentar. E a terceira coisa, escrevam qualquer coisa. Por quê? Porque a redação ela tem um peso muito grande, né? E eu falo para eles assim, gente, um texto ele é um diamante bruto. Quando a gente tira o diamante, quando a gente tira o minério dali, ele não sai lindo e maravilhoso, pronto para você pôr no anel e usar. Né? Você tem que ir lapidando ele aos poucos, tem que ir trabalhando. E o texto, ele é assim. Então eu falo para eles, vocês precisam escrever num primeiro momento, deixa o seu texto lá. Eu falo para eles, deixa o texto descansando, ele vai inchar igual o pão, depois você volta com ele. Lê um segundo momento, aí você vai rever o que você precisa modificar em certos momentos, em certas partes de coesão. Depois releia. Eles, é trabalhoso? Eu falo, é trabalhoso, mas no final é compensatório, né? Não existe, como já foi dito, eu não lembro qual foi o cientista, se não me engano foi Einstein que disse, mas que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E eu falo para eles, vocês precisam transpirar. Não tem segredo, nada cai do céu, né? Nada é fácil, e se tá fácil, começa a se importar. A gente só começa a se incomodar quando está fácil, porque a gente fica na zona de conforto, e na zona de conforto nada é feito. Então, a minha dica para a língua portuguesa é, leiam bastante, descubram o que vocês gostam de ler, se descubram, e escrevam o que vocês quiserem, desde um bilhete até um texto dissertativo, argumentativo. Tudo começa do pequeno para ir para o grande. Né? A gente começa do micro e vai para o macro. É isso que eu tenho para falar de códigos e linguagens, né? E eu tô aqui. Faço a redação e mando no meu e-mail que eu corrijo. Bom, gente, da minha parte, como são exatas, né?
é um pouco, vamos dizer assim, um pouco difícil, porque eles reclamam muito a respeito que não tem fórmula nos exercícios, né? Eles falam, e não tem mesmo, né? Então, o ideal seria, né, na verdade, quando você vai fazendo o exercício, que o próprio cérebro ali vá absorvendo aquelas informações, né? Que a gente pega a tabela periódica, por exemplo, em química. Gente, a tabela não é para você decorar. A tabela você vai consultar, né? Você consultando nos exercícios, tem tantos exercícios, do primeiro ao terceiro, pensa, olha o tanto de exercício que tem na apostila. Você vai lá consultando a sua tabela e você vai saber quem é que é ali o primeiro lá da tabela, quem é o hidrogênio. Então você vai saber, vai decorar de uma forma bem leve, né, e suave. E vai mandar bem, né? Por outro lado, são os macetes, né? Se você pegar, por exemplo, uma simples frase, eufuzebu, o nome é feio? É feio, né? Mas eu sei que misturas eutéticas têm o ponto de fusão, né? E as eutrópicas, ponto de ebulição. Então, essa parte, ela é muito bacana, né? Então, na minha parte de química e física, são os macetes. Em física, calorimetria. Então, você tem lá o que mole, o que macete. E aí, eles vão mandar bem no Enem. Bem, em geografia, acho que é importante pontuar que a geografia, ela das matérias do Enem, talvez seja uma das mais interdisciplinares, né? Porque na geografia você estuda basicamente, né, tudo que se manifesta no espaço. Então, desde aspectos humanos, sociais, econômicos, até cartografia, onde você vai utilizar exatas, até meio ambiente, onde você vai utilizar conhecimento relacionado à biologia, química, né? Então, a primeira dica que eu dou é essa, né? Tem a ideia de que a geografia, ela não vai ser, ela nunca vai ser apresentada solitária, sozinha. Ela vai estar sempre conversando com alguma coisa, né? E como são as questões da geografia no Enem? São normalmente situações-problema. Então, a interpretação, que a Dainuan estava falando até agora, é extremamente importante para você resolver ou resolucionar uma questão de geografia no Enem, né? E aí, além da interpretação de texto, você tem que ter também e isso eu pontuo bastante nas aulas, porque eu acho importante, que é conseguir discernir o que é o tempo histórico, o tempo geográfico e o tempo que nós vivemos, né? O tempo social, o tempo normal. Porque são coisas diferentes, né? No tempo geográfico, você tem uma dimensão de milhões de anos para falar de um acontecimento. No tempo histórico, você tem uma ideia que está calcada ali na sociedade vigente, na cultura vigente, no local. Tudo isso vai determinar o tempo histórico, né? E isso é muito diferente do que a gente normalmente está habituado a pensar, né? Que é hora, dia, ano, mês, tal, né? Dentro dessa lógica, você não vai pensar necessariamente em dia, mês e ano, né? Você vai pensar de uma maneira mais ampla, né? Segundo acontecimentos, segundo transformações, segundo revoluções, etc. Então, isso é uma coisa que eu acho importante pontuar, que eu costumo falar sempre para eles, porque se você não tiver noção disso, dificilmente você consegue ir bem, tanto na prova de geografia como na de história, né? Que conversam bastante. Outra questão que eu acho relevante aqui é pontuar que os conteúdos que mais caem, né? Que são, na grande maioria, no caso do Enem pelo menos, relacionados a atualidades. Óbvio, existem alguns conteúdos que caem, que são, né, vamos dizer, mais técnicos, entre muitas aspas, né? Que seriam, por exemplo, cartografia, estrutura da Terra, isso está sempre presente, né? Fontes de energia, renováveis, não renováveis, né? E aí é importante que você entender hidrosfera também, né? Hidrografia também sempre vai cair, questões ambientais sempre vai cair, e aí você sempre vai ter essas questões relacionadas com outro aspecto da geografia, né? Geopolítica, geografia humana, né? Então você vai ter, por exemplo, uma questão falando de meio ambiente, relacionando os impactos do meio ambiente na sociedade, né? Pensando a urbanização, por exemplo, como um fator que impacta no meio ambiente. Então, esses conteúdos são os principais. Agricultura, geografia urbana, populacional, globalização é muito importante, cai muito, né? Estruturas produtivas do mundo e também estruturas produtivas do Brasil, né? Você tem bastante foco também no Brasil em algum momento, em algumas questões.
Tenho só outra observação que me fugiu, agora eu voltou para eu lembrar. Isso que o Jorge falou é legal pautar, porque esses conteúdos assim específicos de história, geografia, entre outros que caem no primeiro dia, ele não vem solto, né? Ele vem sempre com o apoio de um texto, ele vem com o apoio de um infográfico, ele vem com o apoio de um gráfico, ele vem com o apoio de uma imagem, ele vem sempre com o apoio de qualquer outra, de outra ferramenta. Outra dica que eu acho bacana falar é deles fazerem parte, ou pelo menos tentar entender os debates públicos. Né? Esses dias mesmo eu estava falando, se eu não me engano, no segundo ano do médio, porque eles falam assim, mas eu não leio jornal, mas eu não sei o que. Eu falo assim, gente, hoje vocês têm vocês têm ferramentas assim absurdas para poder saber do que está acontecendo, né? Existem canais no YouTube que falam a respeito disso, existe podcast, existe várias situações hoje, ferramentas que vocês conseguem. Aí dei dicas de apps para eles sobre podcasts, né, que vai chegando lá, notifica qual é as novidades. Eu falei para eles, busquem canais de YouTube de pessoas que são críticas, que são argumentativas, que falam a respeito do que está acontecendo, mesmo que você não concorde com a opinião dele, mas ouçam opiniões. Entendam que a sua opinião não é a única, né? Entenda que existem várias versões de uma única verdade. Então, isso eu friso bastante para eles. Saibam do que está acontecendo no mundo. Entendeu? Não fique só naquilo. Não fique, por exemplo, hoje, qual é o assunto do momento? Corona. Não fique só nisso. Entenda que existem muitas outras coisas a serem discutidas. Existem muitas outras coisas que estão atreladas a esse assunto. Né? Então, eu acho que é bacana isso, eles entenderem, não ficarem reproduzindo informações, mas criarem a sua própria informação. E eles criam com conhecimento. Eles criam sabendo do que está acontecendo, se atualizando frequentemente a respeito do mundo. Bom, pessoal, então agora nós vamos chegando na reta final do Saber Agir e Evoluir número 10. Né? Então, agora é aquele momento que nós trazemos aqui a opinião de alguns alunos a respeito de vocês. Né? Será que eles falaram bem ou não de vocês? O que vocês acham? Né? Então, vamos lá, né? Bom, primeiro de tudo, as opiniões... A gente espera que sim. Hã? Como é que é? A gente espera que sim. Espera que sim, né? Então, bom, primeiro de tudo, as opiniões dos alunos elas foram controversas. Tá? Controversas. Mas controversas no lado positivo, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles pontuaram as similaridades que vocês têm entre vocês, eles também pontuaram algumas peculiaridades de cada um, né? E eu achei tão bom, né? Tão bons alguns dos comentários, que ao invés de sintetizá-los, eu vou ler o que eu recebi aqui de alguns alunos a respeito de vocês, né? Então, aqui, uma aluna disse, eu gosto muito do jeito que eles mantêm o contato com a gente, acaba que criamos um vínculo com eles que com certeza vai ser lembrado para sempre. Sem contar que eles nos enxergam, notam quando precisamos dar uma pausa, uma descontraída na turma, uma bronca, tudo isso para o nosso bem. Olha aqui, que comentário bacana, né? Tem outro aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui mais um. Tem um aqui que disse, mas de forma geral eu sinto que os três são assim, criam vínculos com os alunos que faz com que a gente tenha mais liberdade com eles. Aí uma aluna disse que ela percebe que cada aula de vocês tem uma estrutura diferenciada, né? Eles ensinam de uma maneira diferente, né? Eles fazem os alunos participarem e tudo mais. Né? E, por fim, teve uma aluna que aí ela fez um pouco de diferenciação aí nos perfis. Ela disse assim, todos os professores bem dinâmicos e interativos nas aulas. O ProKelvin tem um jeito muito legal de fazer as contas com a gente e não só mostrar o resultado, mas incentivar a gente a pensar e conseguir resolver. A ProDai e o ProJorge têm perfis parecidos na questão de trazer curiosidades, falar sobre vídeos, séries, filmes com relação à matéria e eles criam uma relação de amizade com todos os alunos, que é muito legal. Né? Então, olha que bacana, né? Os feedbacks que vocês têm. Parabéns, né? Em primeiro momento, por isso, né? E agora vem um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês, ouvindo
isso que eu li, né? Me digam aí uma frase curta para esses alunos, sem ser o feijão do arroz do muito obrigado, né? Mas alguma coisinha para eles que disseram isso para mim, né? E que vão assistir vocês comentando a respeito, né? O que vocês pensaram a respeito disso? Palavra. Bom, precisa ser uma frase ou eu posso comentar? Uma frase. Vamos sintetizar. O desafio tem que ser uma frase. Na verdade, né, a respeito de tudo que você falou, até é um feedback para mim, né? Na verdade, eu não esperava e talvez eu não tenha ido atrás, né, para saber, né? Porque eu vi que a Dainoan, ela faz isso, ela faz uma pesquisa para ver, né, a satisfação, como é que está sendo, o que eu preciso melhorar. E ela trazer dessa forma que ela trouxe, para mim, assim, eu acho que eu estou indo no caminho certo. Então, né, é essa direção que eu vou continuar, então. Acho que é um ponto positivo. Gostei bastante. Eu fico muito feliz também, né? A gente sempre tenta levar para a realidade deles a situação. Eu acho que não tem ninguém melhor para falar como andam as aulas do que eles, né? E eu acho que a minha frase que eu tenho para eles resumindo, é tudo para eles, por eles e com eles. Eu acho que não tem forma melhor de dizer que ser docente é isso, é para os alunos, é pelos alunos e é com os alunos. Eu acho que é uma parceria assim. Acho que a minha frase que resume o meu amor por eles assim é isso. Bem, como eu sou novo, estou aqui apenas um bimestre, fico muito feliz de ter sido comparado ao professor Kelvin, não comparado, mas ter sido reconhecido como eles, isso para mim é uma satisfação muito grande, porque é visível, tanto o professor Daniel, a professora Cíntia, Kelvin, Dainoan, como vocês gostam do que fazem e como os alunos gostam da aula de vocês e gostam de participar com vocês. E nesse sentido, a frase que fica para mim, que na verdade eu tinha separado já para falar desde o começo e agora calhou, e eu acho que calhou muito bem, e é aquela frase que deriva de um poema do Rubem Alves, que é: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E eu acho que poder participar disso e ser mais uma asa junto com vocês, que já são, é muito gratificante. Por isso, eu agradeço pelo feedback dos alunos. Eu espero que eles possam ter essa liberdade de falar comigo se não estiverem gostando de algo, porque, como a Dainoan disse, é um processo de construção mútuo e nós fazemos isso por eles, para eles e com eles, né? Repetindo a Dainoan, né? Então, muito obrigado. Legal. Muito bom, gente, muito bom. Parabéns aí por esse feedback dos seus alunos, mostra que realmente, como o Kelvin disse, vocês estão, sem dúvida nenhuma, no caminho certo, né? Tá? Bom, agora nós vamos finalizando, né? Então, só fazendo aqui uma pequena reflexão final, acima de tudo que vocês disseram hoje. Nós tivemos uma conversa extremamente edificante, né? Acho que foi extremamente válido. E as questões do Enem, uma coisa que o Kelvin comentou durante a entrevista, que o Enem começou lá em 1998, né? Então são 22 anos, né, de Enem. Então, isso pacifica o conceito de que realmente é uma ferramenta que efetivamente funciona, né? Senão não teria essa durabilidade toda, né? Eu separei aqui 2 termos que eu acho que eles sintetizam bastante muito do que vocês disseram com relação ao que os alunos precisam para o Enem, né? Então, uma delas, na verdade são 2, mas uma delas ela vai acabar desaguando numa terceira, né? Então, a primeira delas é a questão do protagonismo, que vocês reforçaram em vários momentos a necessidade do protagonismo por parte dos alunos, né? E ela deságua, logicamente, na motivação, né?
porque não existe protagonismo em pessoas desmotivadas, né? E a outra palavra, que também é bastante importante nesse momento para eles, é preparação, né? Então, eu trouxe aqui 3 pequenas frases, né, pensadas a respeito desse assunto, principalmente da preparação, né? Então, uma, eu não tenho o autor, mas é um dito popular bastante comum, né, que se usa bastante, que é: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra com a oportunidade, né? Então, não sei exatamente quem foi o autor dessa frase, mas sem dúvida é uma frase muito feliz e adequada para esse momento, né? Assim como também, falando sobre protagonismo e preparação, existe um provérbio chinês que fala que o fruto maduro ele cai da árvore, mas não na boca, né? Então você tem que ir lá e buscar aquilo que você quer, né? E por fim, ainda finalizando a questão de preparação, né? Então vai um recado para quem aí vai prestar o Enem, uma frase do Benjamin Franklin, né, o inventor do para-raio, que ele diz que quem não leva a sério a preparação, né, está se preparando para o fracasso, tá? Então, é isso, né? Então, a chave de tudo é preparação. É isso, então, essa aí é a conclusão aqui do nosso programa 10. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade de estar aqui apresentando hoje o programa, né? Obrigado, Kelvin, pela oportunidade de fazer isso. Agradecer aos nossos convidados por abrilhantarem esse tema de hoje de forma tão eficaz, tão interessante, né? E, Procíntia, obrigado, minha parceira aí de apresentação hoje. Você quer fazer algum comentário final aí para a turma? Então, aí eu quero também agradecer aos nossos professores convidados, né? E lógico, né? Vocês estão abrilhantando, né? Ou seja, se destacando a cada momento, se renovando. E continuem mesmo. Isto é a função do professor, né? É os seus altos e baixos, são suas barreiras, né? Às vezes vem um momento de desânimo, mas às vezes vem um momento de vitórias. Aulas que a gente chega, a gente acha que a gente sai daquela aula derrotado, mas tem dias que a gente sai glorificados, né? Essa é a profissão que escolhemos, né? Então, não é por isso que nós estamos aqui comemorando 30 anos do colégio, né? De tantas vitórias, de tantas conquistas, de tantas perdas também, né? Mas essa mensagem, e vocês aí, ó, do ensino médio, arrasem no Enem. E boa sorte para todos. E vocês continuem arrasando como professores também. Essa é a minha mensagem. Isso aí, gente. Boa noite. Muito obrigado e até o próximo programa. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Até. Tchau, tchau.